Fala pessoal, bom dia! Pela primeira vez na semana Bean Experts, eu vou receber todo mundo falando bom dia. Começamos lá na segunda-feira no boa noite, depois só foi boa tarde, que todas as palestras começaram no período da tarde, e agora bom dia. Hoje tem um motivo também especial. Como é que tá aí todo mundo aí? Eu já vi que o pessoal viu que hoje ia ter prêmio, já começou a falar no chat, já começou a perguntar sim, pessoal. Todo mundo que já está comentando, a gente está pegando os nomes para botar aqui no sorteio. Aí, ó, o Renato tá de olho. Tá aí, ó, o Renato é o grande responsável hoje para fazer essa live acontecer. Eu vou dar um spoiler para vocês, porque agora é a hora da palestra da Mari, como vocês sabem. Não, Mas o não, sem Renato. spoiler, sem Tem spoiler, não dá spoiler? spoiler. Ah, então Será? tá. Será? Não sei, Tá Renato, bom, só tá pisca bom. aqui embaixo, só pisca o logo aqui embaixo, para o pessoal ver quem que tá participando da chamada aí. Quem é que está participando aqui com a gente dessa conferência hoje? Vamos ver, vamos ver. Tadá, 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 tadá. Pode fechar, Renato, aí. Pesquei o pessoal já saber aí o que vai acontecer daqui a pouco, depois da palestra da Mari. Então, olha, vai. Oi? Hã? Aí, É. pronto. Não, mas aí eu falei, só pisca a imagem que é só para o pessoal ficar aí com spoiler. É, pessoal, então, hoje vai ser o encerramento. Nós vamos fazer o sorteio depois da live da Mari, o sorteio do Instagram, fazer o sorteio exclusivo para quem está aqui e dar o Eu prêmio. Tem mais um sorteio, tem mais um Tem mais um sorteio. sorteio. Ai, meu Deus, mais um Tem sorteio. mais, só que esse é surpresa. Na verdade, eu Hum. fiquei sabendo desse sorteio literalmente agora, nesse segundo. Ah, meu Deus, nem eu sei desse sorteio. Não, Renato, eu vou te pedir, toca uma musiquinha aí, a nossa musiquinha aí, tem como? A nova. Tá tocando? Por que que eu não tô ouvindo? Eu tô chateada, eu queria ouvir, queria dançar também, cadê? Ah não, mas eu queria interpretar, então tá. Eles não estão me ouvindo ou eles estão me ouvindo? Eles estão te ouvindo junto com a música. Ai, que demais, tô me sentindo quase num programa de TV, o Renato é muito profissional, gente. Então tá, é o seguinte, tá vendo essa música que tá tocando, essa música maravilhosa que a Kézia produziu pra gente? Como vocês sabem, a Kézia também tá sendo responsável pela organização de um evento em Floripa. O evento é o BIM Santa CREA, Santa Catarina. E esse evento vai ser demais, vão ter vários palestrantes, assim, várias pessoas super incríveis. Vai ter festa de encerramento, vai ter coffee break que eu amo. E o que acontece? Esse evento ele não é gratuito, né? Ele é pago, porque tem que pagar os palestrantes, passagem de avião e tudo mais. Tanto que é por isso que a gente consegue fazer de graça, porque a gente não tem que pagar avião para ninguém. No caso, a Kézia vai ter que pagar avião, estadia, e daí esse evento não é pago. Só que a Kézia, ela resolveu fazer o seguinte: as pessoas que fizerem vídeos, tá? Dançando essa musiquinha linda, dançando essa vinhetinha maravilhosa, assim, ó. Quem fizer o vídeo vai concorrer a um ingresso. Então é isso aí, você que é mais desinibido, entendeu? Você que tem essa veia artística forte em você, quiser participar desse evento lá em Santa Catarina, daí é só você fazer o vídeo dançando lá e daí você ganha o ingresso. Beleza? Eu quase não fiz esse sorteio para pegar o ingresso para mim, falar para Kézia, olha Kézia, só eu que mandei o vídeo, como é que a gente faz? Só que eu me senti generosa hoje e tô aqui compartilhando com vocês isso, e eu espero que vocês participem. Mas pode voltar agora, Gui, eu já anunciei o prêmio surpresa. Olha só, então, viu, até a surpresa aqui, eu não sabia dessa, foi super surpreendente. Então, pessoal, vocês viram, vão ter 3 sorteios, agora tá certo? Vão Isso. ser 3 sorteios. E, na verdade, esse daqui o pessoal vai ter que mandar onde, Mari? No Instagram agora? Não. Ixi, gente, eu vou ver com a Kézia certinho e até o final da palestra eu passo para vocês. Tá. Então talvez esse sorteio não aconteça agora, talvez ele aconteça depois. Mas fica aí Eu né? acho que vai ter que ser pelo YouTube, hein? Então depois vai ter que mandar. Então vão ter Fica 2 tranquilo que o sorteios. vídeo pode ser privado, tá? Não precisa ser Ah, público. e daí
E além disso tudo, vai ter o prêmio por participação. A gente foi aqui, a gente pegou, a gente anotou todo mundo que participou ao longo da semana, e aí a gente vai dar esse prêmio por participação também. Então, pessoal, agora vai ser. Eu falei, fazer surpresa, não sei o que, agora já veio apareceu todo mundo. Mas hoje é esse clima, né? Ao mesmo tempo um clima de festa e ao mesmo tempo um pouquinho de tristeza, que a semana vai acabar, mas a gente sabe que também a semana ela acaba para a gente poder respirar fundo, criar, fortalecer essas conexões que a gente criou ao longo da semana, os palestrantes, o pessoal do Sucesso Ouro, com quem está falando com a gente lá no Instagram e marcando, que tem muita gente nova que começou a marcar a gente, que entrou, a Maria Fernanda foi uma dessas que entrou a partir dessa semana, então, assim, vai ser esse momento que a gente pega e começa a preparar para uma nova semana Being Experts. Sim, a gente já acaba essa semana, a gente já estava planejando a quinta desde antes da quarta, mas a gente ouvi dizer que a gente vai abrir uma caixinha preta aí com informações da quinta semana Being Experts. Então, assim, hoje tem muita coisa, só acaba quando termina e a semana tá. E a semana ainda tem essa palestra da Mari. Então, sem mais delongas, eu vou deixar para a Mari pegar os holofotes da apresentação e tocar adiante aí. Ai, gente, eu vou falar pra vocês, essa palestra, assim, ela conquistou Eu meu quero coração. Disney! Então, eu tô muito ansiosa para falar sobre esse tema, porque vocês podem achar que minha maior paixão é o Bean, na verdade não, minha maior paixão é a Disney. Então eu espero fazer jus a esse tema que eu escolhi com muito carinho para vocês, e eu fico muito feliz que estejam todas as pessoas aqui assistindo, né. Por mais que eu saiba que grande parte está aqui por causa do prêmio, não tem problema, eu não ligo, eu fico feliz de compartilhar esse conhecimento dessa palestra com vocês agora. Então, gente, desculpa se eu ficar nervosa, é porque realmente é um tema, assim, que eu amo de paixão, então qualquer nervosismo de hoje eu acho que está super perdoado, né. Gui, o que que você acha? Ixi, Eu tá acho que tá certo, não, eu acho que tá tá certo. perdoado o nervosismo? Tá Porque, assim, é um perdoado, tá tema muito perdoado. pesado, né. Eu falei, cara, Disney, a Disney, eu sei que a Disney é muito inteligente, o pessoal lá sabe bastante coisa. E é Mas vamos lá grande, é uma então. cidade, né? Então vamos. Uma não, né, é muito nossa, são São vários. Ai, meu Deus, nem maravilhoso. fala, eu quero Então tá Disney. bom, gente, vamos lá. Até meu pai, que nunca gostou da ideia da Disney, ficou com vontade de ir, mas vamos então, que vou compartilhar minha tela pra gente começar. Vocês estão vendo o Gui agora e agora vocês estão vendo a minha tela. Queria estar olhando aqui no YouTube vendo o que que vocês estão falando, mas, né, eu não sei se eu vou conseguir administrar tudo isso em uma tela só. Então, vamos aqui, gente. Bom, Disney e Smart Cities, vocês já devem estar carecas de saber minhas redes sociais, porque essa é a segunda palestra dessa semana, não é mesmo? Eh, Bom, a primeira coisa, que daí eu vou pedir para o Nato ligar o chat aqui do lado para a gente saber, é o seguinte: você acredita que proximidade geográfica importa nos dias de hoje? Ainda é alguma coisa relevante? Nato, vai falando aí para mim o que que o pessoal acha, que eu não consigo ler não. Olha que coisa linda, maravilha. Lucas Bernardo falou que não? Então tá, vamos lá. É o era justamente aí o que eu queria trazer a discussão, tá? O que acontece é que muita gente acha que não, justamente porque com o LinkedIn, com o Facebook, com todas as redes sociais, a gente pode potencialmente se conectar com qualquer pessoa do mundo. Mas quando você olha, por exemplo, as suas redes sociais mais de pessoas mais próximas, que geralmente é o Instagram ou o Facebook, você percebe que a grande maioria dessas pessoas que você tem ali são amigos, quem você estudou no colegial, é quem você estudou na faculdade, alguém que você conheceu na pós-graduação. Eh, então são pessoas que em algum ponto da sua vida você se cruzou pessoalmente com essa pessoa. Você pode até justificar, no caso do LinkedIn, que essa lógica não se aplica, porque você de repente eu me conecto com alguma pessoa para depois vir a fazer negócio com ela. Só que o ponto é que em algum determinado momento vocês vão se cruzar pessoalmente.
Se você pensar nos aplicativos que a gente tem disponível, né, por exemplo, o Tinder, o único critério que ele usa, fora o interesse da pessoa, pelo outro, é justamente a proximidade geográfica. A proximidade geográfica de uma pessoa da outra. Se a gente pensar na Bean Experts, por exemplo, eu tive que vocês não têm noção do trabalho que deu para procurar essa foto, tá. Isso aqui foi no Coffee, como vocês podem Ai, perceber. que linda! E a Bean Experts, a gente faz muita coisa remota hoje em dia, mas tudo que a gente construiu veio de um encontro presencial e, lógico, unidos pela comida, como sempre. Eh, e a gente acabou realmente ali se identificando, a gente acabou realmente ali percebendo a afinidade entre todos nós e começando esse projeto em comum. Porque a verdade é que quando você interage com alguma pessoa pessoalmente, você consegue ver a história por trás do jornal, a história por trás de uma publicação, você consegue ver a história por trás de uma palestra, porque, assim, às vezes o que você está interagindo hoje, às vezes o que você está lendo hoje, às vezes o que você está escutando, ou enfim, essa palestra que você está assistindo, a ideia surgiu na mente dessa pessoa há 2 anos atrás, entende? Então, essa questão que a gente está fazendo hoje da Semana Bean Experts, os cursos que a gente começou a lançar hoje, eram coisas que a gente já sonhava há 2, 3 anos atrás, só que a gente realmente começou a conseguir colocar tudo para rodar nesse ano. Então, quando você encontra uma pessoa face a face, você realmente consegue interagir com o conhecimento antes dele estar 100% estruturado. E o que acontece é que quanto mais complexo o conhecimento, mais crucial se torna a inovação e mais você precisa estar perto da ação, você precisa da proximidade geográfica, você precisa conhecer as pessoas, especialmente para grandes ideias, que eu acredito que é a Bean Experts, né. Então, é o seguinte, eu gosto de dizer que tudo, 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 tudo se trata de conexões. Eu estudo muito, eh social networks, que na verdade são redes sociais, só que não redes sociais do jeito que a gente conhece, mas realmente como as pessoas se conectam. E mais do lado sociológico, né? E como tudo se trata de conexões, eu falo da galáxia, eu falo da sociedade, da internet. A gente se organiza em comunidades nas quais nós nos envolvemos e conversamos com pessoas que nós temos coisas em comuns. E o nosso cérebro é outro exemplo de conexão. Nós temos muitos neurônios, e as sinapses, na verdade, são o quê? São neurônios que são conectados uns aos outros, né? E essa sinapse transmite conhecimento de um neurônio para o outro. E esse tipo de conexão é muito semelhante ao que a gente tem nas cidades, é muito semelhante ao que a gente tem nas multidões, tá? E pensando em multidões em cidades, a gente precisa entender como que está o panorama de hoje e qual que é a perspectiva de futuro que a gente tem. Então, da população mundial, atualmente, a gente tem 50% das pessoas vivendo em cidades. E a gente terá, né, no futuro, até 2030, que já está aí 10 anos praticamente, 5 bilhões das pessoas vivendo em cidades, que vai corresponder aí mais ou menos a uma taxa de 70% da população vivendo em cidades. Então, o que a gente está experimentando é que desculpa, é um processo de urbanização muito grande. A gente vê que as pessoas valorizam muito os grandes centros. Quem nunca aqui sonhou em ir para Paris, Londres, Nova York, enfim, todo mundo valoriza muito isso. Enche os olhos de brilho de qualquer pessoa, quando você pensa nesses grandes centros, nessa correria do dia a dia. E a realidade é que, além de encher os olhos de brilho, a gente valoriza muito essa proximidade geográfica. Se você é um economista, você pode ver que as pessoas valorizam a proximidade geográfica justamente pelo quanto elas estão dispostas a pagar. Se você pensar em Nova York, Tóquio, Paris, São Paulo, os aluguéis, eles são extremamente altos. O custo de vida é muito alto. Então pensa no quanto as pessoas estão dispostas a pagar para viver nesses grandes centros.
eles estão dispostos, essas pessoas que moram nesses grandes centros, eles estão dispostos a ficar horas em engarrafamento, a lidar com uma série de questões que você não teria que lidar em uma cidade pequena, mas essas pessoas elas querem estar conectadas, elas querem estar próximas, elas querem estar no meio da multidão, porque justamente existe um valor nisso. E a grande questão é que as tecnologias da informação e da comunicação que a gente tem, elas estão apenas aumentando o valor da proximidade geográfica cada vez mais. Então, se a gente pensar no Uber, se a gente pensar no Airbnb, na verdade, eles estão apenas unindo cada vez mais a gente. E a verdade por trás de tudo isso, do porquê realmente essa proximidade geográfica importa, é que, na verdade, as cidades elas são incubadoras de conhecimento. Nas cidades é onde você tem toda a ação acontecendo. A inovação, ela vem de lugares muito específicos. Por isso que a gente fala, assim, a gente falava muito antes de Nova York, hoje a gente fala do Vale do Silício, a gente fala ali da região da China, a gente fala de Singapura. A gente pode perceber que a inovação vem daqueles polos, né? A gente pode reparar que os eventos que a gente tem, os primeiros eventos que a gente teve presencialmente no Brasil, foi aonde? Foi em São Paulo, foi em Brasília, foi no Rio de Janeiro e em capitais do Sul. Mas a gente percebe que realmente elas estão concentradas em cidades de grande adensamento populacional. Agora, quando a gente pensa nos Estados Unidos, tá? Esse é um estudo muito bacana. Quando a gente pensa na região de São Francisco, que é ali, né? Ali a parte de São José, Santa Clara, São Francisco e Los Angeles. Se a gente pensar só na região de São Francisco, no ano de 2000, São Francisco tinha mais ou menos 139 patentes a cada 100 mil pessoas. Isso correspondia a mais ou menos 12% de toda a atividade de patente dos Estados Unidos. 15 anos depois, ou seja, 2015 agora, a região de São Francisco duplicou. Então, você tinha uma quantidade de patentes per capita de mais ou menos aí 340 patentes a cada 100 mil pessoas, ou seja, representando 18% da atividade de patente dos Estados Unidos, que você tem aí o maior número de patentes do mundo, com exceção do Japão. E se você olhar esse mapa que está aí, você vai ver que as grandes cidades é onde você tem justamente os maiores números de patente, os maiores números de publicação, mas não só isso, você também tem a maior renda per capita e a maior quantidade de empregos. Então, quando a gente pensa que o empreendedor ele pode ficar isolado, isso é um grande mito. O inventor isolado também é um grande mito. Especialmente hoje em dia, né? As pessoas que criam algo, os empreendedores, eles estão todos interconectados. Na verdade, são equipes. É só você olhar a gente aqui na Bean Experts, né? A gente é uma equipe. A gente nunca ia conseguir fazer tudo isso de maneira isolada, porque assim, cada um tem uma área de especialidade, cada um complementa o outro em questões de habilidades sociais, habilidades técnicas e também num elemento crucial que é tempo. Então, quando a gente vai pensando em conhecimento complexo, quanto mais complexo o conhecimento, mais você precisa restringir o seu conhecimento para você conseguir fazer uma contribuição. Se você é especializado, então você automaticamente precisa de outras partes do conhecimento, de outras pessoas para construir algo maior. Então você tem uma tendência muito natural das grandes indústrias se concentrarem nos grandes centros. Então, assim, a gente sabe, eu não sei se vocês conhecem a história do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, grande inventor, maravilhoso, e ele leva toda a fama, mas a verdade é que para fazer tudo que ele realizou, na verdade o que ele fez foi reunir um conjunto de engenheiros, cada um com um conjunto diversificado de habilidades, e ele reuniu esses engenheiros, cada um com seu set de habilidades, para realmente gerar soluções. Ele fez várias tentativas de recombinação. E é assim, porque é assim que funciona o conhecimento. Porque os novos conhecimentos, todos esses insights que a gente traz, que você tem numa palestra, que você tem numa cidade, que você tem no empreendimento, na verdade é o quê? É uma recombinação de conhecimentos antigos que você vai ligando. É basicamente como se você tivesse. Eu jogo muito baralho, mas eu vou falar Scrabble, né? Que é aquele joguinho que você monta as letrinhas. Você tem que ter várias letras e você vai conectando conforme a sua necessidade. E é isso que é o conhecimento.
E foi isso que o Thomas Edison fez, e é isso que acontece nas grandes cidades. Você tem a diversidade, você tem multidões. Se você pensar nos dados históricos, a gente acha que todo o progresso social que a gente teve, que mostra nessa linha que a gente tem, nessa linha azul, nessa linha preta, a gente acha que todo o progresso que a gente teve, todo o progresso social que a gente teve, veio da aceleração das tecnologias, né. A gente faz muito esse paralelo, eu mesma, utilizo disso às vezes. A gente fala que está totalmente ligado o progresso social que a gente teve com a aceleração das tecnologias, porém, existe uma razão ainda mais profunda, que é justamente a porcentagem das pessoas vivendo em áreas urbanizadas. Se você olhar os dados históricos, você vai perceber que a aglomeração das pessoas nos grandes centros, a aglomeração das atividades econômicas em um lugar do espaço geográfico, você teve o ingrediente fundamental para todo o desenvolvimento social e desenvolvimento de conhecimento. Então, na verdade, o que acontece é que você desmistifica o fato de que todo o progresso que a gente tem hoje vem das tecnologias. Na verdade, o progresso que a gente tem hoje vem justamente dessa combinação de grandes mentes dentro desses centros. Você vê, o porquê real que a gente tem todo esse progresso é porque as pessoas estão cada vez mais próximas e mais conectadas, e não só, por celulares e tecnologias da informação, da comunicação, como eu falei no começo. E você deve estar se perguntando agora, né: "Nossa, mas o que que tudo isso tem a ver com a Disney e com as smart cities? E eu tô perdido aqui agora", né, que nem o Victor que acabou de chegar. Eh, bom, a gente tem que entender primeiro o que são as smart cities. As smart cities, elas se tratam basicamente de quando você tem investimentos em capital humano e social, infraestrutura tradicional e moderna, alimentando o crescimento econômico de uma maneira sustentável, que garanta alta qualidade de vida, com gestão inteligente dos recursos naturais, tá? Então, o que que acontece? A gente percebe, o quê? Que é um todo, é uma abordagem holística. Uma smart city, ela é uma série de elementos para ela ser considerada uma smart city. Por isso que hoje a gente ainda não tem smart cities, né, a gente fala que a gente tem smart cities to be, mas a gente ainda não tem smart cities reais. Então, eh, as em outras palavras, né, toda essa definição complexa, a gente pode dizer que o quê? Que as smart cities, elas são sustentáveis, eficientes e habitáveis. Pessoalmente, eu gosto muito de dizer que as smart cities são ambientes melhores e mais saudáveis, onde negócios prosperam, cidadãos são felizes e existe uma economia verdadeiramente sustentável. Ou seja, eu acredito muito que uma smart city real, ela seja feliz. A gente tem a tendência de pensar que as smart cities, elas são apenas cidades onde a gente tem um gerenciamento de dados eficiente, onde a gente tem todos aqueles sensores espalhados pela cidade inteira, onde a gente tem todos os nossos sistemas conectados. Mas a verdade é que uma smart city, ela é muito mais do que isso. Lógico que a gente tem os fatores tecnológicos, que daí entra em toda a parte de tecnologias inteligentes, infraestrutura física, tecnologias mobile, tecnologias virtuais, redes digitais, enfim, a gente tem todo esse aspecto tecnológico. Mas esse é um dos aspectos. A gente tem também ali elementos humanos, e a gente tem também fatores institucionais, porque a verdade é que a nossa busca pelas smart cities, elas vêm justamente do quê? Da nossa necessidade de não ver nada funcionar, não perceber que tem algo ali por trás, né? A gente fala que é a famosa mão invisível. A partir do momento que a gente percebe a cidade, ou a gente percebe o sistema, é porque ele falhou. Então, o melhor exemplo disso é a internet. Você não é grato à internet até o momento que você tem que ligar para o cara da net, reclamando que a sua conexão caiu, ou para o cara da Sky, da Claro, sei lá qual internet que você tem. E foi um pouco disso que aconteceu comigo ontem à noite, né? Ontem à noite, eu estava aqui, estava tudo bem, e de repente a internet parou.
E falaram para mim assim: "Ah, Mariana, é uma falha externa, pode ser que não volte amanhã". Daí eu falei: "Não, gente, vocês não estão entendendo. Tem a semana Bean Experts, eu preciso da internet amanhã, tem uma palestra amanhã, não tem como ficar sem internet". Então, assim, ontem à noite rolou um pouco de pânico, e foi aí que eu percebi a deficiência de um sistema. E quando você percebe a deficiência do sistema, é quando você tá o quê? Infeliz. Então, por isso que eu falo que a Smart City, na verdade, ela traduz o que é felicidade. Então, é sobre todos esses elementos, elementos ligados à tecnologia, a fatores humanos e também a fatores institucionais, tá? É, e como eu estava falando, né, a gente sabe que é o quê? A gente já falou de infraestrutura essa semana inteira e a infraestrutura é um sistema de sistemas. Então a gente sabe que tem o sistema de água, que depende do sistema de energia, a gente sabe que tem a parte de telecom, que é a internet, a gente sabe que tem tudo isso e que às vezes os nossos elos são muito fracos. E por esses elos serem fracos é que aparecem essas deficiências. É, e a ideia da Smart Cities é justamente deixar esses elos, né, na parte técnica dela, na parte tecnológica dela, é deixar esses elos cada vez mais fortalecidos para a gente ter realmente uma mão invisível funcionando ali por trás. Bom, agora chegando na Disney, né? Muitos de vocês ouviram falar de Disney. E qual que é a primeira coisa que você pensa quando você ouve falar esse nome? Nato, põe aí na tela para a gente dar uma olhada no que o pessoal pensa quando ouve falar de Disney. Vamos ver o que o pessoal pensa da Disney. Where dreams come true, sonhos. Olha, eu gostei da do Adriano, sonhos. Tem mais alguém que pensa alguma coisa? Olha aí, magia, vamos lá, alegria. Beleza, vou deixar vocês falando aí, o que vocês acham. Então, assim, muita gente pensa no Mickey, alegria, tem gente que lembra do parque de diversão, tem também quem lembre que é o único lugar do mundo que você paga $10 num sorvete e dá risada de pagar $10 no sorvete. Mas quando eu falo de Disney, na verdade, eu me refiro a esse grande homem que é o Walter Elias Disney, tá? Esse é o nome dele. Ele ficou muito conhecido por vários aspectos. Inicialmente, ele ficou muito conhecido porque ele era o pioneiro na área da animação, então ele era responsável pela criação de diversos cartoons. Mas mais do que um cartunista, ele foi responsável por introduzir essa tecnologia, várias tecnologias. Eu não sei quem já ouviu falar do Technicolor, mas foi ele que criou, ele que foi capaz pela primeira vez de sincronizar áudio com imagem. Então, assim, às vezes a gente vê aquele vídeo, aquele filmezinho da Cinderela e aquele, acho que chama Magia, do Mickey, né? E a gente acha que aquilo foi super simples de ser produzido, a gente não valoriza tudo que tem por trás, mas foi uma das primeiras tentativas de sincronizar áudio com animação e foi ele que conseguiu fazer isso. Ele gastou um monte com o estúdio para poder realmente trazer orquestra e fazer tudo ao mesmo tempo. Ele também conseguiu fazer cartoons com profundidade, então ele teve que inventar uma máquina com várias lâminas para poder colocar a câmera em cima dessas lâminas e fazer um cartoon com profundidade. Então ele era um homem que vai além do que a gente imagina. E esses filmes deles ficaram muito famosos, né? A gente sabe, tanto que até hoje a gente vai no cinema assistir Rei Leão. É, e ele reparou que muitas vezes as pessoas queriam visitar os estúdios, principalmente as crianças queriam muito conhecer os estúdios. Só que se elas visitassem esses estúdios, elas iam encontrar várias pessoas, na verdade, nas suas mesas, um escritório super chato, pessoas desenhando. Não tinha nada dessa magia, dessa alegria, desse encanto, desses sonhos, não tinha nada disso. Então, o que ele pensou, né? Ele decidiu então abrir a Disney em 1955, só que não na Flórida. Ele resolveu abrir na Califórnia. E foi um sucesso estrondoso. Ele, assim, se vocês assistirem alguns documentários,
vocês vão ver que ele realmente não sabia muito bem o que ele estava fazendo, assim, quando ele abriu em 1955. Eles foram aprendendo toda essa dinâmica de parque temático conforme eles foram fazendo. Então, eles tiveram que aprender a controlar fluxo de pessoas, eles tiveram que começar a aprender tudo do zero. E até que em 1965 ele começou a planejar um novo empreendimento, porque ele era assim, né, ele tinha uma vitória aqui, mas ele continuava, ele sempre continuava. Em 1965, ele começou a planejar justamente o projeto Flórida, que seria um Disney World completamente novo, tá. E nesse projeto da Flórida, que são os parques hoje em dia super visitados, né, ele tinha uma área que seria 2 vezes o tamanho de Manhattan. Então o Gui falou que é uma cidade, na verdade, a área que ele conseguiu comprar na Flórida seria correspondente a 2 Manhattans. Então, ele tinha uma área de mais ou menos 27.000 acres, e ele queria construir um parque com 5 vezes o tamanho do Parque da Califórnia, que ficava aqui na região superior, eu não sei se vocês conseguem enxergar ali, tá ali Theme Park no canto esquerdo. Somado a isso, né, ele queria fazer o Epcot, um distrito industrial, um complexo de entrada, tá, e ali finalmente um aeroporto, exclusivo para o pessoal que fosse ali para aquela região, tá. Só que o ponto central de todo esse projeto que ele fez, de tudo isso que foi idealizado, era justamente o Epcot. Alguém sabe o que é o Epcot? Nato, coloca aqui pra gente ver se alguém sabe o que é o Epcot. Não vale digitar no Google, hein? Adorei a resposta do Arthur. Do Guilherme também. Aí, ó, tá vendo? Eu sabia que tinha o pessoal trapaceando indo pro Google, pode esquecer. Então vamos lá. Bom, o Epcot, tem gente que acha que ele é um parque de diversões, mas originalmente era para ele ser muito mais do que isso, tá? Para entender o que o Epcot é muito importante a gente entender quem o Walter Elias Disney era. Então, ele era um homem de conexões, tá? Ele era um homem que ele andava pela empresa em uma época que isso não era tão comum, principalmente como dono. Ele andava pela empresa e conversava com qualquer pessoa. Ele conversava com todo mundo. E é isso que você vai descobrir lendo mais sobre ele. Ele entendia realmente o poder das conexões. Ele podia entrar em qualquer empresa, ele entrava na GM, ele entrava em qualquer lugar. E ele realmente se importava muito com as pessoas. Ele foi um dos primeiros caras a contratar um cartunista negro, a contratar uma mulher como cartunista, e por aí vai. Somado a isso, ele era um homem que tinha como ideal a felicidade. Então, ele queria realmente que as pessoas fossem felizes enquanto tivessem tendo essa experiência, enquanto estivessem no cinema. Ele acreditava muito no poder da felicidade e ele acreditava plenamente na tecnologia para resolver isso e para resolver a maior parte dos problemas. Não é à toa que ele foi tão inovador em todas as áreas que ele tocou. E a definição de Epcot vem tudo que ele fez, tudo que ele pensou para o Epcot vem justamente dessa base dele, tá? E a definição de Epcot é o quê? É Experimental Prototype Community of Tomorrow. Então, a ideia dele era construir uma comunidade que ela ia estar sempre introduzindo e testando novas tecnologias. Uma comunidade que ia viver em um constante estado de se tornar algo, ou como ele mesmo diz, constant state of becoming. O Epcot ele ia ser dedicado à felicidade das pessoas que iam morar lá, trabalhar lá e visitar a região. Ele ia ter esse formato elíptico, né, o Epcot, a cidade, porque ia ser uma cidade experimental, uma comunidade experimental. Então ia ter esse formato elíptico. No centro dele ia ter uma estrutura hoteleira de 30 andares e tudo ia irradiar dali, tá? Cercando esse hotel ia ter um centro de transportes e uma área comercial internacional que teria mais ou menos aí 80 acres e ela ia ser totalmente fechada e climatizada.
onde você está vendo esses domos brancos. E na parte superior ficaria todo o espaço de lazer e vários centros de convenção desse hotel. No primeiro núcleo, você ia ter prédios residenciais de alta densidade e prédios de escritórios. Depois você ia ter um amplo cinturão verde, onde você ia ter escolas, igrejas, complexos recreativos, escolas. Ele estava estudando muito como mudar a educação, porque ele percebeu que a educação sempre foi da mesma maneira, e ele era um cara que queria mudar a forma como a educação funcionava, só que ele acabou não trabalhando nesse segmento justamente por alguns impeditivos legais que haveriam, tá? É, e finalmente você ia ter ali áreas residenciais de baixa densidade, tá? A cidade, ela também ia ter afastada ali dela um pouquinho um complexo industrial de mais ou menos 1.000 acres para garantir que várias empresas se instalassem por ali e passassem a colaborar desenvolvendo tecnologias que seriam testadas e implantadas nessa comunidade. E tudo isso ia ser ligado por aquele aeroporto, né? A comunidade, essa comunidade toda, ela ia ser habitada por mais ou menos 20.000 pessoas e elas teriam que viver, trabalhar, aprender e se divertir tudo por ali. Então, teria que ser o complexo que ele queria fazer era realmente integrando todas as necessidades das pessoas. E o sistema de transporte dele seria basicamente o monorail, que já existia na Disney, né, lá na Disney da Califórnia, e o People Mover, que também já tinha na Disney da Califórnia, que são basicamente transportes elétricos. O monorail ele ia correr pelo centro da cidade, com uma estação debaixo do hotel, e daí você ia ter conexão para todas as outras partes da cidade com o People Mover. Então, aqui no canto direito, quer dizer, para mim é direito, talvez para vocês seja esquerdo, eu não sei como é que reflete aí no YouTube, mas eu acho que é direito também. No canto direito você vê o monorail e no canto esquerdo você vê ali o People Mover, a diferença do design de um do outro, né? No andar de baixo você ia ter os carros, porque o objetivo dele é que os carros não fossem utilizados no dia a dia, os carros fossem só para viagens longas. E aí, por baixo dessa pista de carros, você teria os caminhões que iam ser responsáveis por tirar todo o lixo e fazer toda a parte de logística e infraestrutura da cidade. Então, ele realmente não queria que as pessoas tivessem contato com esse tipo de elemento, né? Seria uma cidade realmente focada nas pessoas e para as pessoas. O detalhe que eu fico mais impressionada com tudo isso é que tudo isso foi concebido em 1965. 1965. E ele queria, e que ele queria com tudo isso, né? Ele queria basicamente reunir pessoas do mundo todo em um lugar único, justamente com o objetivo de inovar, porque você ia ter as maiores empresas usando daquele espaço justamente para isso, testar tecnologias e inspirar as pessoas para elas mudarem as suas próprias cidades de origem. Já que você não pode ser proprietário de uma casa lá, apenas alugar, você obrigatoriamente ia ter um fluxo de pessoas circulando ali. Você ia ter um fluxo muito grande. Então, você repara que são ingredientes que a gente encontra hoje muito presente nos grandes centros, como São Francisco principalmente, né? A gente vê lá o Vale do Silício. O Vale do Silício é basicamente isso, um grande playground de inovação e ideia super diversificado e com muito multiculturalismo. E era isso que o Walt Disney ele pensava muito para o Epcot. Então, os elementos principais que já eram pensados em 1965 era justamente o quê? Diversidade e multiculturalismo. Você vê que o hotel era o ponto central do Epcot. Você tinha uma área de comércio internacional para que justamente todas as pessoas se sentissem em casa. Você tinha um aeroporto, então ele entendia que existiria esse grande fluxo. Na verdade, o objetivo dele era o grande fluxo. Você percebe um foco muito grande em inovação e tecnologias, justamente pela aproximação com empresas, a preocupação dele em ter uma área industrial, a conexão entre pessoas. A gente pode ver que essa aproximação com empresas dele existem nos parques até hoje, tanto que se você vai no parque você tem refil de Coca-Cola e tudo mais, você vê que tem
aí ainda vários links com várias empresas. Você percebe também uma grande preocupação do Walt Disney com sustentabilidade, já que você tinha toda essa parte de cinturão verde, zonas residenciais de baixa densidade, uma ênfase no transporte de matriz energética limpa. Você também percebe a preocupação dele com elementos institucionais, ou seja, você tem casas dedicadas a quem trabalha, ou seja, aluguel apenas. Ele não quer que uma pessoa se fixe ali e depois ela fique desempregada e aquela comunidade seja prejudicada por isso. Por isso que ele pensou em aluguel apenas, tá? Mudanças permanentes em design, materiais e tecnologias aplicadas. Então aquela cidade ela ia funcionar basicamente como um showroom. Você não ia ser dono da casa, então a sua casa ela ia ser sempre atualizada com as maiores tecnologias do mercado. Você ia ter sempre a geladeira mais nova, você ia ter sempre tudo de mais novo para morar naquela região, para testar todos aqueles produtos e para ser um showroom para o mundo inteiro. Então, realmente, eu falo mind-blowing o que esse cara bolou aí, o plano dele em 1965. Você pode até estar pensando que é uma coisa muito conceitual, mas, na verdade, isso está totalmente ligado com a parte de Smart Cities, que é o quê? Uma cidade inteligente que vai usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e segurança dos cidadãos. A gente percebe todos esses elementos de maneira muito clara no que o Walt Disney tinha planejado para o Epcot, que fornece meios para se envolver de maneira mais eficaz e ativa com seus cidadãos e empresas. Então, de novo, ele pensava nesse mix. Ele acreditava que um não iria progredir sem o outro. E, por fim, que monitora e aprimora seus sistemas urbanos para ajudar as autoridades da cidade a reduzir custos e consumo de recursos para suas cidades. Então é isso, ele sempre ia estar melhorando a tecnologia, não só da infraestrutura, como também das casas, para que essa cidade sempre tivesse na sua melhor forma. Então, a gente percebe o constant state of becoming que ele fala, né? E como isso tudo é incrível, que na verdade todo esse conceito de smart cities a gente percebe diretamente no Epcot. Você pode ainda estar pensando que isso tudo é muito conceitual, mas a verdade é que mesmo sem o Epcot ter sido construído como planejado inicialmente, porque o Epcot ele realmente acabou virando um parque, porque o Walt Disney morreu de câncer no pulmão. A Disney é uma das empresas no mundo com maior foco na experiência e felicidade dos visitantes. Não é à toa que realmente a gente pensa, ah, não, Disney felicidade, Disney magia, Disney isso, Disney aquilo. A Disney, ela realmente tem uma infraestrutura gigantesca, que nem o Gui falou, é a infraestrutura de uma cidade. E se você for pensar na infraestrutura apenas da Disney, ela teria capacidade de apoiar a residência de 300 mil pessoas, justamente porque ela também consegue administrar mais de 80 toneladas, se eu não me engano, de resíduo por dia, tá? Então, por essa razão da grande capacidade da Disney de fazer essa mão invisível, né? Que a gente tem muitas pessoas se inspirando no modelo da Disney. Eu não sei quantos de vocês sabem também, a Disney tem aquele Magic Band, que é uma pulseirinha que você usa por aí. Tem também um aplicativo no celular, e daí conforme eles têm, vamos supor, eles têm um fluxo muito grande de uma determinada área do parque. E você tem um aplicativo instalado no seu celular, né, que é onde eles colocam os Fast Passes para você. Vamos supor que você precisa você precisa do Fast Pass, você instalou o aplicativo, a Disney está numa temporada muito cheia e eles percebem que uma determinada área X você tem uma grande quantidade de pessoas. Então, o que eles fazem para gerir todas essas pessoas é pelo aplicativo, eles mandam uma notificação te dando um Fast Pass para uma região que não tem ninguém. Então, assim, eles conseguem direcionar fluxo. Então, a Disney hoje, ela usa vários elementos e artifícios justamente para gerir fluxo, para gerir pessoas, para, de repente, gerir quantidade de pessoas em um restaurante, e por aí vai. Então, assim, você tem tudo distribuído, todos os recursos estão sendo igualmente utilizados, e muitas cidades estão se inspirando em todos esses conceitos da Disney como parque para realmente trazer para suas cidades. Então, a gente tem uma cidade inteligente, né, que seria o Elysium City, na Espanha, que está se inspirando na Disney.
Você também tem a Neom, que fica na Arábia Saudita. Essa cidade, depois, se vocês tiverem um tempinho, vai no YouTube, procura essa cidade, Neom, é muito legal. Também está se inspirando em alguns conceitos da Disney. E no final das contas, o que a gente percebe é que o quê? O Walt Disney, ele estava super certo, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. O sonho dele era que as pessoas fossem felizes e se inspirassem em um lugar que ele criou para inspirar, para criar mudança no lugar onde elas vêm. Mesmo ele não tendo concluído o plano original, que era esse grande Epcot, ele conseguiu realizar grande parte do que ele sonhou, e isso me inspira demais. Eu realmente sou encantada por todo o conceito da Disney, por todo o conceito do Walt Disney, e era isso aí que eu queria trazer para vocês nesse domingo. É uma palestra mais light, mas é que realmente é um tema que me encanta, e eu queria que vocês também ficassem tão apaixonados pela Disney quanto eu. Então é isso, galera. Vamos lá, tem dúvidas? Eu O Gui me tenho, eu abandonou? tenho, eu tenho, e eu tava aqui conversando com a Juliana Santos agora, justamente isso. Eu falei, Mari, de onde você tira essas coisas? Até o volume de lixo você acha? Eu quero essas habilidades, cara. Meu Deus do céu. Aí fala assim, o pessoal fala, não sei o que. Eu falei, gente, por isso que eu fico aprendendo com a Mari as coisas, pô. Aí. Tá aqui atrás, ó, de onde eu tiro. Tá aqui, ó. Caraca, aí. Eu posso indicar alguns livros para vocês depois, porque assim, é muita bibliografia que tem do Walt Disney, tem muito documentário. O Epcot realmente é a minha grande paixão, assim. Eu lembro da primeira vez que minha mãe me levou lá, foi um impacto muito grande na minha vida, sabe? Porque lá tem o museu da comunicação, né, das tecnologias. Eles têm um museu, na época que eu fui tinha, né, não sei se ainda tem, mas daí eu lembro que na época que eu fui, tinha esse roadmap que você passava e eles falavam de todas as tecnologias que tinham no mundo e tal. E daí eles faziam uma projeção das tecnologias que iam surgir. E eu lembro de uma coisa muito engraçada, que eles mostravam um relógio e nesse relógio, você ia conseguir falar com a pessoa, assim, de outro lugar do mundo, sabe. Isso era 1993, você mal tinha internet, sabe. E daí você ia conseguir ver a pessoa pelo relógio e falar com ela, sabe. E daí, eu peguei e achei aquilo muito mágico, só que ficou guardado em algum lugar na minha cabeça. Até que um dia eu ganhei um Apple Watch. Gente, quando eu ganhei esse relógio, a primeira coisa que eu lembrei foi da Disney. Eu falei assim: "Meu Deus, os caras lá em 1993 nem tinha Steve Jobs, não tinha ninguém. O cara já sabia que esse negócio ia rolar, como assim?", sabe. Então, eu não sei, eu sou uma pessoa que sou apaixonada, fissurada pelo Epcot, pela Disney, e é isso aí. Não sei mais a dizer. Ah, foi sensacional, cara. E as outras coisas, porque eu falei, né? Antigamente é alegria e diversão, agora eu falei, caraca, eu sempre vi, me surpreendia, tanto que a gente passou lá. Aí eu lembro assim que a gente, quando foi pra Disney, só para vocês terem uma noção de espaço temporal, eu fui pra Disney com o Arthur. Então, a gente estava planejando a primeira semana Bean Experts, olha isso. Foi lá no ano passado. E aí, quando eu estava passando por uma ponte, se não me engano, eu esqueci o nome do lugar lá, caiu a transmissão? Deixa eu ver Alô? aqui. Não, acho que voltou. Voltou. Não, e eles estavam ouvindo aqui. Eu acho que eles ouviram a parte que eu falei que quando eu e o Arthur a gente foi lá para Disney, a gente estava planejando a primeira semana Bean Experts. Então, o que que aconteceu? A gente estava andando por um lugar lá e aí tinha várias frases do Walt Disney. E uma delas é: todos precisam de prazos. Aí eu falei assim, quando eu olhei isso, aí você já, agora eu já tô olhando quando eu falei assim, o maluco sabia, viu? O maluco sabia gerenciar, ele sabia muita coisa. Aí, Arthur, Não, O homem é bom. o o homem é mais bom, porque engraçado é que ninguém sabe, mas assim, ele não era bom como gestor. Ele era um péssimo gestor. Quem fazia toda a gestão, na verdade, da empresa Walt Disney era o irmão dele. E o nome Walt Disney, do parque da Flórida, só veio como Walt Disney porque ele morreu e o irmão queria que todo mundo soubesse quem era o Walt Disney. E daí o nome virou Walt Disney porque foi uma homenagem do irmão que ficou vivo pro Walter. ah, sim, aí agora eu tava aqui só lembrando da é, depois muta aí o microfone rapidinho que tá com o eco. Ou então bota no mudo ali do YouTube. Boa. Daí o que que acontece? Ah,
eu falei isso porque essa questão dos prazos, era engraçado porque eu falei, eu não sei como é que ele fazia a gestão, mas eu lembro um pouco do documentário dele mostrando como é que foi a evolução dos Aham. desenhos, como é que eles juntavam as equipes. Eu tenho que reassistir agora com esses olhos. Mas era realmente uma outra cabeça, que ele falou, quando todo mundo precisa de prazos, eu falei assim, Arthur, aí ó, a Semana Bem Expert precisa de uma data, e aí com a data a Semana Bem Expert sai. Então foi Não, isso. Oi? foi exatamente isso. Até essa semana Being Expert, né? Gente, olha, para quem não sabe, tipo, se essa Semana Bem Expert, se a gente não tivesse colocado essas datas, ela não saía. Porque aconteceu tudo quanto é desgraça na família de todo mundo que está participando dessa live aqui. O Renato foi viajar, teve que viajar, eu tô com problema na família, Mari, Arthur, todo mundo, cada um tem problema. Então, se a gente parar assim e falar, ah, não, porque não vai dar, não vai dar, a gente vai ter que sair. E agora, como é que a gente faz isso acontecer? Eu fiz live, Renato fez live, a Mari me cobriu, o Arthur estava, enquanto isso, arrumando tudo para poder participar hoje. Então foi uma loucura. Então, assim, E, nossa, eu tô aqui devaneando já, mas. e problema grande, né, Guilherme? Não é problema pequeno, não. Pois É é, problema quando a gente fala. grande, Quando a gente fala isso, a gente está aliviando, entendeu? Porque assim, não vou entrar numa questão pessoal, porque cada claro. um podia dar uma desculpa, né? Cada um aqui tinha um motivo, e detalhe, um motivo muito bom para não estar aqui. Era muito, muito bom. Tipo, quando eu falei, quando teve um dia que eu não participei, que era Mari, eu tava voltando do hospital. Então, tipo, era nível de família no hospital, assim, né? Não só. Mas, enfim. É isso que a gente passa, tá, gente? Obrigado por entender também tudo isso, sabe? Porque tá todo mundo aqui com a gente, todo mundo entende o que acontece no evento ao vivo. Mas é isso aí, ó. Coraçãozinho, gente. Eu É, acho que todo mundo ficou apaixonado pela Disney agora. Todo mundo vai querer voltar e ficar lá olhando com olhos de engenheiros e arquitetos. o pessoal ficou falando Mickey, mas eu acho que agora o pessoal não vai mais se distrair com o Mickey, não. Vai estar todo mundo Não, olhar pro Magic Band e falar: caraca, realmente, que ideia do pessoal, cara. não, e eles têm muito mais coisa, né, que funciona por trás, assim, é surreal, Não, como assim, que eles conseguem. a própria questão de como é que o parque funciona, que é feito com. São túneis subterrâneos. Então, uma das coisas, por exemplo, é a magia. Todo mundo falou da magia, né? Imagina para a criança. A criança acha que aquilo é real, algumas delas, né? Acham que aquilo é real. Então, eles têm todo um sistema cronometrado para que a mesma pessoa, com a mesma fantasia, não apareça em dois lugares simultâneos. Então, tipo, você tem um Aladim de um lado, tem que tomar cuidado para um Aladim não cruzar com o outro. Então, todos os parques têm túneis subterrâneos na quais eles passam, andam, se movimentam, porque senão ia ter que ficar trocando de roupa o tempo todo para sair do ponto A e para o ponto B. Então, até isso, para o parque funcionar com essa magia, não é magia, gente, é engenharia. Maravilhoso. Mas, Eu acho que é isso aí. Eu até fiz uma anotação, né, hum, que a gente tem quando a gente fala muito de smart, né, inteligente e tudo mais, smartwatch, smartphone, a gente tem toda a sensação de mágica, só que na verdade é uma tecnologia e uma engenharia muito pesada por trás. Então, para mim, smart, na verdade, toda vez que eu falo smart, é justamente a ligação de mágica com tecnologia. tava falando isso, eu gosto muito de mágica, eu assisto Penn and Teller, eu assisto várias coisas. E, gente, fala nisso aí no chat, ó, tem um monte de gente participando, inclusive Narcélia. Narcélia, a gente vai comentar também um pouquinho aqui. Narcélia não ia perder essa palestra de Smart Cities. Mas eu gosto muito de mágica, e daí o pessoal fala, o Penn e Teller, eles falam da ética da mágica, né? Na qual a mágica é uma mentira. Na verdade, se usam de artifícios que parecem magia. Então você fala, quando vê a Disney funcionando daquela forma, cara, eu tô agora assim, realmente, eu nunca parei para pensar, Mário, agora minha cabeça expandiu, assim, tipo, aquele universo, assim, aquele meme da cabeça expandindo o universo se abrindo. Eu falei, caraca, gente, não é magia, é muito pensamento por trás disso. E eu trabalhando com isso tudo, nunca parei para ver isso, cara. Tipo, muito O bom. Arthur tá só rindo. O que que o Arthur vai falar, Arthur? Não, eu queria só fazer um comentário que o Breno Santilli, ele falou algo super interessante, que ele teve várias outras ideias, né, o Walt Disney, antes da própria Disney. E isso é comum, tá? Quando estuda-se aí o sucesso de grandes empreendedores, ninguém faz uma coisa e tem sucesso, tá? O Mark Zuckerberg com o Facebook, ele teve vários outros protótipos antes. E tem até um vídeo dele falando, inclusive, da Beyoncé. Ele fala, Beyoncé não criou a música Hollow como a primeira música, ela teve milhares de outras músicas antes. Então, algo que a gente vem
vem batendo muito na Bean Experts aqui é seja frequente antes de ser excelente, né? E é o que a gente está tentando aqui fazer com as semanas Bean Experts. E a gente só queria deixar para vocês também essa dica, porque a gente às vezes fica querendo fazer as coisas perfeito, né? E acaba não fazendo nada. A gente fica aquela parálise by análise, né? Fica paralisado ali por análise, né? Porque tinha muitos motivos para dar errado. Mas a gente vai fazendo e com o tempo a gente vai melhorando, né? Então acho que é o que está acontecendo nas semanas Bean Experts e eu só queria, assim, parabenizar o Renato, a Mariana e o Guilherme por essa semana sensacional, vocês levaram nas costas aí. E, cara, foi isso, foi fantástico. Eu não consegui acompanhar tudo, né, por diversos motivos aí, mas eu queria parabenizar vocês por ter feito aí esse conteúdo para essa galera, né? Não só quem está assistindo aqui, mas para todo mundo aí, todos os quase 2.000 inscritos, não sei. E é isso. Parabéns a vocês que estão aqui. E o Arthur, que é Eu um posso cara só falar uma inteligente. coisa? Rapidinho, Mari, mas é que o Fiquei Arthur é um muda. cara. Não, Oi? Eita, Mari, tá ficado travando. muda. Eu fiquei muda. Fecha e abre o Tá bom. Hangouts. Fecha e abre o Hangouts que deve melhorar. Ó, Tá muito baixa a conexão. Até travou. Mas, gente, ó, eu queria só comentar que o Arthur, ele perdeu as palestras, mas o Arthur é um cara que sabe o que tem que fazer. Ele vai adquirir o acesso ouro para poder Eu já assistir as palestras. adquiri, que ele Já eu adquiriu? comprei no primeiro dia, foi. Eu comprei, posso ô falar? safado. Não foi você não, hein? Tá no meu Cara, e-mail. Não mas vem? o que eu fiquei surpreso. Não, eu queria fazer um comentário aqui. Não, Eu eu vou só abrir queria, as caixas. antes de Não, vocês calma. encerrarem, eu só queria falar uma coisa. Eu só queria Diga. agradecer todo mundo aqui no chat que gostou da palestra. E porque foi um tema que eu preparei com muito amor e muito carinho, assim, porque eu sou muito apaixonada. Então eu queria agradecer que vocês gostaram e tudo isso. Mas era só isso mesmo que eu queria falar. Tô muito emocionada. Parabéns, Mário. Foi muito legal. E Obrigada.